tarde. Hoje eu estou aqui com Ruth. Ela aceitou o convite de participar da nossa entrevista, projeto da faculdade. Agradeço, Ruth, pela sua disponibilidade e gostaria de ouvir um pouquinho de você, sua área de atuação, em que você está trabalhando atualmente. As pessoas gostariam muito de aprender um pouco sobre as questões que iremos tratar. Fique à vontade para as suas considerações iniciais. Boa tarde, eu me chamo Ruth, né? Como foi informado há pouco, atualmente eu tenho 22 anos, atuo na área de pedagogia e, e trabalho na linha de frente com crianças neuroatípicas, que têm transtornos do desenvolvimento, tanto crianças, adolescentes e adultos também. E a gente trabalha aí com a terapia ABA, né, que é envolvente a ciência da análise do comportamento. Coisa boa. Normalmente, no seu dia a dia, enfrenta alguns desafios? Quais seriam? A questão dos desafios mais recorrentes nessa área é muito comportamental, né? Assim como a gente trabalha nessa linha de frente com os transtornos do desenvolvimento, É, isso entra também na questão do TDAH, né, que é o déficit de atenção e hiperatividade, o TEA, que é o transtorno do espectro autista. A gente também atende muitas crianças, adolescentes, adultos, né, que também tem TOD, que é o transtorno opositor desafiador. E aí a questão assim de mais dificuldade é que a gente tenta trabalhar com essas pessoas para que elas se tornem independentes no nosso mundo, né, atual. A gente sabe que a cada dia, a cada ano, sempre surge coisas novas, e aí a gente tenta adaptar as pessoas que têm esses transtornos, né, para que aprendam a serem independentes sem precisar de ajuda, um dia, né, não precisar mais de ajuda para conseguir fazer coisas básicas que normalmente nós fazemos no dia a dia, como aprender a comer sozinho, como iniciar um cumprimento com alguém, a dar bom dia, a seguir regras sociais, a questão do comportamento também, que a gente também enfrenta muito, é, a dificuldade da questão da fala também, né? A Sim, gente trabalha bastante com a questão das crianças, principalmente, né? A desenvolver a fala, a aprender a se comunicar melhor, a quando não, a gente não quer conversar ou está chateado, em vez de brigar, é, acaba, infelizmente, né, alguns até xingando, e aí a gente elabora uma intervenção para que aquele comportamento não aumente, comece a diminuir, e em vez de ser inadequados, comecem a se tornar adequados, né, na questão social. sim, é bem interessante essa área. Requer muito do profissional, né? Ter paciência, entender o aluno. Seria aluno, né? A pessoa que vocês trabalham. Teria um nome específico ou é aluno mesmo? Na clínica que eu trabalho atualmente, nós chamamos de clientes, Clientes. porque eu trabalho numa Sim, clínica. numa clínica. Eu não sou professora, mas eu consigo também, a gente também pode atuar na área de professor, né? Sim, Mas também pode atuar nessa área de análise do comportamento. Mas na questão da clínica, a gente atende como cliente e em outras clínicas também pode ser chamado de pacientes, mas na minha visão, eu acho mais interessante chamar de clientes mesmo, porque essas pessoas elas têm transtorno do desenvolvimento, elas não são doentes, mas aprendem, precisam aprender algumas coisas e talvez aprendam um pouco devagar.
Mas para ser chamado de paciente, eu acredito que é, essa fala talvez possa trazer uma questão de é mais adequado chamar de clientes mesmo, ou aluno, caso você esteja no ambiente escolar. Nós trabalhamos também no ambiente escolar. Então, poderia ser chamado, sim, de aluno ou cliente. Tudo bem. Em relação à pergunta, acabei já adiantando para que você pudesse desenvolver aí seus argumentos. Eu vou te fazer a pergunta que você optou por responder, só para que a gente possa deixar aqui registrado e as pessoas também saberem qual é. A pergunta que eu quero te fazer é: quais políticas públicas ou programas governamentais você considera essenciais para ampliar a inclusão via tecnologia no ensino superior? Eu acredito muito que a maior dificuldade, tanto no nível superior, quanto na questão do ensino médio, do ensino fundamental também entra bastante nesse contexto, a questão da internet, né? Sim. Porque, assim, eu posso dar até um exemplo de que eu vivi no ensino superior, eu estou no quinto período da faculdade do curso de pedagogia na faculdade, e a maior dificuldade é exatamente a questão da internet. Eu entrei com bolsa, consegui, fiz o exame nacional, né, do estudante, que é o Enem, consegui entrar na faculdade e acabei escolhendo o curso de pedagogia. E eu estudei numa escola, numa faculdade particular, que seria paga, mas que eu consegui entrar com bolsa. E essa é a realidade de muitas pessoas, né, hoje em dia. Uhum. Tanto, tanto a questão da UFRN, né, que a gente entra 100%, né, gratuito, dependendo lá da nota, para a gente conseguir ingressar na faculdade, e tanto também na particular, né, que seria paga ou se não com bolsa. E a maior dificuldade de muitos alunos é que mesmo você escolhendo um curso presencial, a gente tem essa dificuldade com a internet. Por quê? Porque, se eu não me engano, 40% das aulas elas podem ser dadas remotas, né? Depois da pandemia que aconteceu, né, da Covid-19, muita coisa mudou e foi implantada essa questão das aulas remotas, que seria eh, a gente em casa, né, as pessoas em casa, os alunos em casa, assistindo às aulas através de um celular, de um notebook. E, infelizmente, muitas pessoas não têm acesso à questão da internet, né? E, às vezes, até de um celular, de um notebook, muitas pessoas nem têm acesso a isso, mas as pessoas que têm nem sempre, talvez, tenha esse acesso à internet. E aí, em algumas pesquisas que eu fiz a respeito dessa pergunta, algumas pesquisas rápidas, é sobre o programa Wi-Fi Brasil, que é o GSAC. E aí, nesse contexto, poderia ser fortalecido, né, para fornecer um acesso gratuito à internet em áreas de vulnerabilidade social. Eu acredito que isso melhoraria muito a questão, do estudo para todos os estudantes, porque nem todos têm as condições, né, para que tenha esse acesso ao conteúdo que o professor manda no sistema da instituição. Às vezes a gente não tem como fazer uma pesquisa para elaborar um trabalho, um TCC, e aí conseguir ir desenvolvendo o nosso ensino de uma forma melhor, né? Porque assim, mesmo que nós tenhamos a questão das aulas online não, perdão, das aulas presenciais, muitas coisas nós aprendemos e nós temos acesso através da internet. E aí nós acabamos sabendo de notícias,
de coisas que entram dentro dos nossos estudos, das nossas avaliações, e isso seria muito importante, eu acredito que seria muito importante ampliar essa questão do programa Wi-Fi Brasil, que é o GESAC, e acredito que seria muito, muito importante para um ensino tanto dos professores nas instituições e nas residências também, quanto para os alunos que estão em vulnerabilidade social, não tem como ter aquele acesso gratuito à internet, né? Boa. Ruth, muito obrigado por aceitar o convite, responder essa questão que é dentro da sua área e um tema que requer aí atenção, requer um cuidado e que a gente possa, através desse podcast, atingir mais pessoas, esse tema ganhar atenção, ganhar notoriedade e a gente conseguir melhorar aí o nosso ensino, a tecnologia se tornar cada vez mais um aliado e a gente conseguir melhorar a educação no nosso país. Agradeço você pelo seu tempo e você tem espaço aí para. Boa tarde, estou agora com Graziela na entrevista desse podcast do curso de Sistemas para a Internet. Eu sou aluno desse curso da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte. Estamos com um espaço onde convidamos algumas pessoas da área de pedagogia para trazer algumas informações, pareceres, uma opinião e até mesmo orientações para quem atua na área de alguns temas importantes para a nossa vida pessoal e também profissional. E nesse momento eu gostaria de abrir a oportunidade para a Graziela se expressar, falar um pouco da sua vida acadêmica, profissional e a gente continuar esse bate-papo, continuar essa entrevista. Graziela, muito obrigado, boa tarde. Boa tarde, Dário. Boa tarde, pessoal. Como o Dário já falou, né? Sou pedagoga, sou psicopedagoga, sou formada pela Universidade Potiguar, tanto a graduação como a pós-graduação. Também sou especialista na área de DIR Floor Time, que é uma abordagem nova aqui no Brasil, de terapia para crianças e idosos atípicos, crianças atípicas e idosos, no caso. E desde 2018 que eu trabalho com o público atípico, em especial com crianças. Mas eu já pude acompanhar tanto criança quanto adolescente na fase encerrando o ensino médio, início da graduação. E hoje eu estou como psicopedagoga tempo integral de uma clínica em Natal e uma em João Câmara. Coisa boa. Graziela, e só por curiosidade, talvez seja de algumas outras pessoas, teria uma diferença entre assim, uma diferença, digamos que notória entre o pedagogo e o psicopedagogo? Então, de forma... É complicado porque as duas áreas, elas se interligam. Sim. Mas as funções realmente são distintas. O pedagogo, ele vai trabalhar apenas as questões acadêmicas em sala de aula. E quando eu digo apenas, eu não estou querendo menosprezar. A função do pedagogo é fundamental para o nosso processo de aprendizagem e o psicopedagogo vai intervir nas questões de aprendizagem de modo geral. Não só de questões acadêmicas, mas vai estar auxiliando no processo de ensino-aprendizagem de forma geral. Não só acadêmico, mas também nas outras áreas da vida. Bacana. Então, em relação a uma das perguntas que eu quero te fazer, é o seguinte: quais são as principais barreiras que pessoas com deficiência enfrentam no ensino superior hoje e como a tecnologia pode ajudar a superá-las? Então, a gente consegue enxergar que essas dificuldades elas vão depender muito do caso específico
Se a gente for falar hoje de público atípico nas universidades, principalmente quando se trata de TGD, a gente encontra pessoas com TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, disléxios também, né? Mas principalmente a gente encontra dificuldade quando se trata do espectro autista, do transtorno do espectro autista. Porque eu gosto de levantar essa pauta, porque acho interessante levantar, porque a gente não encontra muito e quando encontra a gente se surpreende. Mas o que a gente costuma não observar é que o público autista que hoje tem acesso, que frequenta uma universidade, é o público de nível de suporte 1. E quando eu falo isso, é porque o nível de suporte 1 é aquele, digamos que, mais sutil. E daí, as dificuldades que a gente pode encontrar, tanto a nível social, questões sociais, e também questões quanto ao ensino-aprendizagem. Porque sabemos que o sistema educacional brasileiro é um sistema bem ultrapassado, com a metodologia bem ultrapassada também. A maioria dos profissionais de universidade a gente encontra, principalmente se for áreas de exatas, a gente encontra uma certa rigidez por parte dos profissionais quanto ao ensino das disciplinas. E isso cria muitas barreiras para que o aluno ele venha a aprender. E o aluno já tendo uma dificuldade cognitiva, ele vai se sentir mais excluído e ele tende a ter outros desafios, tanto de cunho cognitivo, quanto de questões sociais, emocional e também a nível sensorial, porque isso vai causar um desgaste nesse aluno que pode até gerar algum incômodo na saúde, né? A gente precisa entender que esse ser é um ser completo. E quando eu falo isso é porque a abordagem que eu trabalho hoje, a gente não só enxerga o aluno, o indivíduo, com a dificuldade, a gente enxerga ele como um todo. A gente prioriza principalmente as diferenças individuais daquele aluno e a partir dessas diferenças individuais que a gente pensa nas estratégias para ajudá-lo. Eu não sei se ficou claro, se ficou muito confuso, mas é mais ou menos isso. Sim, sim. Ficou bem esclarecido, sem problema. Agora, um outro ponto que eu gostaria de saber de você é o seguinte: se você pode compartilhar exemplos de ferramentas ou aplicativos que já estão sendo usados com sucesso para promover inclusão em universidades. Então, eu tive agora no começo do ano participando da Semana Pedagógica do IFRN de João Câmara. E uma das estratégias que a gente compartilhou com os profissionais foi plataformas como o Kahoot, plataformas também, eu esqueci o nome da outra, é Geniali, eu acho que é Geniali, porque são plataformas interativas. Sim. Que o professor ele vai poder usar e de forma lúdica e interessante para o aluno, com efeito sonoro, com efeitos visuais, e a depender até de uma forma mais descontraída, vai fazer com que os alunos se sintam, como é que eu posso falar, não numa sala de aula convencional. E daí o que seria uma espécie de avaliação pode se tornar um momento não só de aprendizado acadêmico, mas também de criação de vínculo. Aí a gente consegue matar meio que 2 coelhos com a cajadada só. O coelho da dificuldade acadêmica e o coelho das dificuldades sociais. Sim. No caso, esse
é um aplicativo, acessado pelo navegador, é um programa que instala? Isso. É um aplicativo que pode ser acessado pelo navegador e também pode ser baixado no celular. Sim. O professor cria lá a conta, tem o acesso gratuito e também tem um acesso pago. Certo. É bem interativo. O professor coloca lá as questões, pode fazer questionários como prova, é bem interativo. Eu não sei assim explicar detalhadamente, eu uso pouco, Certo. porque também não é tão útil para as sessões de terapia, mas na época que eu usava muito para fazer as provas das crianças, que ficava uma coisa mais descontraída. E o Geniali, ele pode, como é que eu posso falar? Ele tanto traz a parte dos slides com o conteúdo e em seguida você já pode colocar uma pergunta para o aluno ver o conteúdo e em seguida já responder. E tudo isso de forma lúdica, com efeito sonoro, efeito visual, também tem os temas lá bem interativos e bem atuais. E é tudo de graça. Que bom. Depois, se você me permitir, a gente pega o link para colocar na descrição ou ficar visível. Você me relembra os nomes. Pronto, E compartilho sim. Disponibiliza para o pessoal acessar, fazer download e fazer uso, né? Acredito que seja muito proveitoso. Tem uma outra pergunta para a gente encerrar esse nosso bate-papo, que é o seguinte: quais são os desafios para implementar tecnologias assistivas em instituições de ensino e como podemos incentivá-las, as instituições no caso, a adotar essas soluções? Eu acredito que, a princípio, deveria haver, né, uma familiarização dos profissionais com essas tecnologias. Porque quando a gente falou sobre essas tecnologias para profissionais, tinha profissional que nunca tinha ouvido falar. Então, eu acredito que o primeiro passo seja apresentar, chegar com como se fosse uma reciclagem da prática pedagógica, entendeu? Sim. Porque sair da metodologia tradicional é muito doloroso para os profissionais que já atuam há 10, 15 anos, é muito doloroso. E quando se fala de tecnologia, aí pronto, é um ET, ninguém sabe sabe para onde vai, ninguém sabe mexer, mas acredito que a prática vai tornar isso vai tornar isso mais fácil. Então, a princípio seria as escolas mesmo, né, ter essa iniciativa de trazer essas tecnologias, esses aplicativos para os seus profissionais, e não só trazer, mas explicar, ter, como é que eu posso falar, cursos de refinamento para que esses profissionais não só tenham o acesso, mas sim aprendam a mexer. E acredito que, em resumo, seria isso. Maravilha. Graziela, eu quero abrir também espaço para você fazer as suas considerações finais e desde já agradecer pelo seu tempo e por participar desse podcast que, como ele vai ficar gravado, vai ficar disponível na internet, essa entrevista possa alcançar mais pessoas que possam colocar essa pauta para frente e a gente conseguir evoluir na educação em nosso país. Que bom, eu fico muito feliz e grata pelo convite. Na verdade, para mim é um prazer falar sobre isso. É um desafio ainda, né, muito grande que a gente encontra na nossa sociedade, e ter pessoas abertas a discutir sobre esse tema. Muito boa tarde, Janaína. Obrigado por aceitar o convite, participar desse nosso podcast aqui da faculdade. Eu sou aluno do curso de Sistemas para Internet da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte. E nesse projeto a gente está convidando, né, fazendo um convite para algumas pessoas da área de pedagogia em especial, para tratar de alguns pontos, algumas questões que são dignas de serem debatidas, para a gente poder tanto cumprir essa tarefa do projeto, que faz parte do curso, como
como esse podcast ele vai ficar gravado, então nos futuros não muito distantes serem ouvidos por pessoas que consigam mais ainda colocar à frente o que a gente vai ser, o que nós vamos discutir aqui. Então desde já agradeço por você aceitar o convite, abro o espaço para você se apresentar e falar um pouco mais sobre sua vida acadêmica e profissional. Olá a todos, é um prazer participar desse momento, né, nessa nossa conversa. Eu me chamo Janaína Ferreira, eu tenho 28 anos, sou formada em pedagogia, atualmente estou cursando letras em inglês, troquei um pouco da minha área, né, iniciei em pedagogia e concluí, mas não atuei, né, como professora titular. Fiz alguns estágios para ter uma noção, né, de como seria na prática, e tive a oportunidade de ingressar numa parte de letras em uma das escolas que trabalhei e me apaixonei. Então, acabei concluindo pedagogia e migrando para outra área, né? Ficando ainda na área de ensino, mas trabalhando com idioma, né? E com idiomas eu trabalho já faz 5 anos, atuo em escolas, 5 anos. Atualmente estou só em uma escola, onde eu passo, né, o tempo integral lá, mas já cheguei a atuar em 3 escolas diferentes e tenho uma carreira inicial, né? Estou começando agora, ainda sou um bebê, pretendo ainda alcançar mais coisas, né? Dentro desse contexto de letras que eu estou, pretendo finalizar com outras questões que nós estamos conversando, né, no núcleo de letras, para aprimorar e fazer alguns experimentos, né, na área bilíngue que a gente trabalha aqui no Brasil, né? É um tema muito importante para a gente debater sobre o que é ser bilíngue e tudo mais. Então, estou indo bem para essa área, né? E é isto. Coisa boa. E, no caso, a sua área de atuação, antes da gente começar aqui, está mais focado no ensino infantil, não é isso? Educação infantil, trabalho com educação infantil dos 2 anos de idade e educação fundamental 1, né? Educação infantil e fundamental 1, dos 2 anos de idade até o 5º ano, né? Coisa boa. Estamos atuando com essa área. Maravilha. Janaína, a primeira que eu quero fazer para você é o seguinte: como a tecnologia impactou sua jornada acadêmica e se ela teve ou se fez, né, alguma diferença durante essa... Vamos focar aí, já que você tem a graduação, né, a formação em pedagogia, então eu gostaria de ouvir de você como a tecnologia impactou nessa sua jornada acadêmica e se ela fez alguma diferença. Se puder citar algumas, seria muito interessante. Olha, inicialmente, quando eu me formei no ensino médio, até então minha tecnologia era apenas acesso ao celular. E aí a gente ingressa na faculdade, né? Tem acesso a computadores fora de casa, né? A gente tem o nosso computador em casa, mas é um uso bem limitado. E quando eu cheguei na universidade, a gente pagava algumas disciplinas que tinha o uso extremo da tecnologia. Então, a gente precisava saber utilizar data show, precisava saber utilizar o computador com outros serviços, por exemplo, né? O Excel, planilha, Word, essas coisas a gente não usava muito no ensino médio, né? Particularmente, eu não cheguei a usar, mas quando passei para o curso superior, as primeiras disciplinas orientavam o uso básico disso. E até eu fui achando interessante, né? Não tinha acesso a isso antes. E após esse período, a escola ofereceu uma disciplina que era Tecnologia da Educação. E todos nós, ela era dentro da grade obrigatória. Todos nós que estávamos cursando pedagogia devíamos fazer. E aí, nesta disciplina, eu aprendi muitas coisas que eu poderia estar usando como ferramenta no processo de ensino, né, para com as crianças e até mesmo no meu dia a dia, né, trabalhando com
aqueles recursos visuais, com jogos, formas mais didáticas de escrever trabalhos escolares, pesquisa, né? Uma pesquisa mais fundamentada nos parâmetros. Então, ali eu fui aprendendo a usar a tecnologia em benefício. Em seguida disso veio a pandemia. Então, cada vez mais eu me via indo nesse funil, né? Adentrando mais na parte do uso da tecnologia e descobrindo coisas que eu poderia sempre estar usando ao meu favor. Então, esse é o meu relato, né? Para com a tecnologia. Eu comecei tendo pouco acesso, depois eu fui tendo oportunidade de estudar mais um pouco, até que veio a pandemia, onde todos nós nos vimos, né? Bastante fazendo um uso muito maior do que o comum, né? Para ter videoaulas. Eu tive, acho que, 2 semestres de videoaula com o uso, né, das aulas online. Também cheguei a dar aulas online e usava o que eu aprendia nas minhas aulas de educação da tecnologia, nas minhas aulas online. Então, para mim, fez uma enorme diferença saber usar esses recursos e onde buscar os recursos seguros para fazer isso também. Então, para mim, foi um divisor de águas e foi algo muito benéfico, né? Foi uma ferramenta que nos ajudou a não nos distanciar do ensino e nem nos distanciar da nossa área de trabalho. Eu, particularmente, fiz um bom proveito, assim eu posso dizer. Coisa boa. Nota-se que, como a gente ouve, né? Vou parafrasear o popular, o ditado popular, que há males que vêm para o bem, né? Sim. Muito bem. Olha só, tem uma outra questão aqui, focando na questão do ensino, porque você citou para a gente que passou por alguns estágios, né, para entender a dinâmica da pedagogia no dia a dia. E aí tem uma pergunta aqui que eu gostaria de saber de você. Quais são as maiores dificuldades práticas no seu dia a dia do ensino infantil, na educação infantil, e o que ainda falta em termos de acessibilidade? Bom, com os meus anos de experiência, e aí a gente também ouve as experiências dos outros colegas, o nosso problema sempre é o mesmo. A maior dificuldade que a gente tem é a família. A família do aluno hoje tem sido a nossa maior dificuldade. Por quê? Porque o professor ele tem um papel na sociedade, certo? Ele vai trazer um ensino curricular para aquela criança que normalmente em casa, né? Não é a realidade de todos, mas em casa eles não têm acesso, né? Devido aos pais terem os seus afazeres, suas obrigações, né? Seus trabalhos para darem de conta. Sim. Então, a gente acaba tendo a dificuldade no trabalho com as crianças que muitas das vezes elas não têm conhecimento básico da educação, né? Coisa simples, a bagunça que eu fiz, eu preciso arrumar, eu preciso respeitar as autoridades, eu preciso honrar com os meus compromissos, né? As atividades que são passadas para casa, alguns comportamentos, né? Como o bullying, como a falta de respeito, o autocontrole. Então, essas coisas onde a família deve atuar, né, na educação da criança, a gente vê uma lacuna. E aí, quando essas crianças chegam na escola, nós como os professores, precisamos trabalhar tanto o ensino como a educação ética da criança. Então, isso é uma dificuldade, porque o que a gente pede, solicita para a criança, às vezes ela não consegue cumprir, porque em casa ela não é ensinada daquela forma. Então, quando a gente pede uma atividade, por exemplo, com prioridade, com data, com prazo, e aquela criança, ela não cumpre, e ela chega para a gente e fala, olha, eu não fiz, professora, porque meu pai não sentou para fazer comigo. Aí eu, como professora, e falo assim, olha, quem é que teve a aula na escola? Né? Para quem foi passada a orientação? Foi para a mamãe, para o papai ou para você? Aí aquela criança fala, foi para mim. Aí a gente fala, tá, então por que você não fez? Aí ela volta a repetir, porque minha mãe e meu pai não sentaram comigo para fazer comigo. Então a gente vê um conflito que a criança,
ela não tem a maturidade de entender que aquele comando foi passado para ela, também como ela não tem, né, o aparato dos pais para que indique que ela precisa tirar aquele tempo para fazer a atividade que é de responsabilidade dela, e a criança também ela não consegue entender o valor que ela está perdendo quando ela não cumpre com aquela responsabilidade. E os pais, eles têm essa dificuldade de reforçar. E dentre vários e outros problemas, né? Como a postura, né, da criança, do se comportar com o outro, respeitar o limite dos outros, questão emocional. Hoje em dia a gente está lidando com situações terríveis de crianças que têm um abalo emocional, que ela ouve coisas dentro de casa e traz para a escola e ela se sente insegura. E aí o professor se vê, né, nesse entrave de ser um professor atuante, psicólogo, fazer intervenções, está solicitando a presença dos pais para entender o comportamento da criança. Então, eu posso concluir que a família, né, tem sido a maior dificuldade de a gente fazer esse elo entre escola e a família. Às vezes a escola quer chegar, mas a família se retrai. E aí, às vezes, a família tenta se chegar, né, com seus métodos que vai um pouco de frente com o que a escola, o papel da escola faz, né? A gente vê essa dificuldade de entendimento. E no que diz respeito, né, à acessibilidade, eu entro aqui no contexto como professora que a escola falta muito ainda a gente alcançar, né? Essa utopia, eu posso dizer, né? Por enquanto ainda é uma utopia. A questão da acessibilidade, né? Nós não temos acessibilidade nas escolas. O trabalho de inclusão que é feito, ele é como uma maquiagem. A gente está ali fazendo a nossa parte, adapta uma atividade, né, para o conhecimento daquela criança, tem uma rampa para ela usar, tem um espaço maior para ela circular, mas quando a gente chega na hora de aplicar aquela atividade com o livro didático, aquela atividade do livro didático não alcança aquela criança. Eu tenho conversado bastante com a editora, né, que trabalhamos lá na escola, que hoje o número de crianças atípicas, ele está crescendo, né, rapidamente, né, de forma abrupta. Cada vez mais diagnósticos precoces, cada vez mais crianças neuroatípicas com diagnósticos diferentes. E os livros das editoras, eles não acompanham. Eles continuam sendo produzidos, voltados para o contexto de crianças típicas. E as crianças que são atípicas, elas ficam à mercê da escola, né? E da coordenação daquela escola, chegar no consenso para adaptar aquelas atividades. E aí, a gente não vê, né, essa acessibilidade na prática. Às vezes eu consigo alcançar uma criança de nível de suporte 1, mas eu já não alcanço uma criança de nível de suporte 3. E aí entra no embate, né? Uma criança de nível de suporte 3, ela deveria estar na escola? Até onde vai essa acessibilidade que a escola tem que dar para aquela criança? Até onde a gente pode fazer por ela, né? Até onde a escola atua e até onde a escola deixa de atuar. Então, a acessibilidade que nós temos agora, ela é pouca para tanto de demanda de crianças, né, com as suas demandas que vêm para a gente. Então, é uma utopia, eu posso dizer assim. A gente, em um número de 100%, temos atendido no máximo 10%. Né, com a acessibilidade que nós temos diante de nós. É algo que precisa ser estudado, é algo que precisa ser visto, né, com olhos mais cuidadosos e entender, definir limites para algumas coisas. Porque um ditado popular que eu trago aqui, né? Nós não podemos abarcar o mundo com as pernas. Minha mãe sempre fala isso para mim, né? Existem coisas que não cabem a nós. E a gente precisa entender aonde começa o meu papel, aonde termina o meu papel. E o que é que eu posso fazer por aquilo. Então, em termos de acessibilidade, essa é a minha fala. Muito bem. No na primeira parte da pergunta sobre a questão das dificuldades práticas, eu tenho uma filha, tem 6 anos, está
nos primeiros anos, né? No ensino nível 5 e tem ocasiões que chegam atividades que a gente, ou devido às tarefas do dia a dia, acaba no ditado popular, empurrando com a barriga, acaba não fazendo, né? Mas a gente vê a necessidade, mesmo quando acontece isso, a gente se recobra e na próxima ocasião a gente se dedica para poder cumprir aquela tarefa para que a criança, no caso da minha filha, nesse exemplo, ela possa aprender, né, possa voltar para a escola com a atividade feita. E tudo isso a gente acaba, nós pais, né, não dando a devida atenção, mas isso passa por etapas de uma formação, de recompensas, de obrigações e deveres. Então, são pontos que cabem a nós pais, né, dedicar, mesmo que pessoas que estão distantes, né, no sentido de não serem da área ou não terem um contato próximo com a área, devem ter esse cuidado para incentivar os seus filhos no cumprimento das atividades escolares. Eu agradeço demais essa sua parte, né, essa sua participação nessa segunda pergunta, que foi muito bem abordada e vale, né, como vai ficar gravado, vale a pena as pessoas ouvirem. E eu quero fazer uma última pergunta. Na verdade agora é como se fosse um resumo, né, já que quer dizer, a pergunta quer dizer o seguinte, quer perguntar assim, ó: que conselho você daria para instituições ou professores que querem tornar suas aulas mais inclusivas? Bom, vou começar pela instituição, né? Para a instituição, eu acredito que para tornar essas aulas inclusivas, deve ser traçado um perfil das habilidades das crianças. A gente vê escolas fazendo matrículas, né? Principalmente para mim, que trabalho no contexto de escola privada, se faz a matrícula, se recebe dados daquela criança, todavia esses dados não são passados para os professores de forma íntegra. Então, a gente recebe a criança falando assim, ó: criança tal tem laudo disso e disso e disso, tem dificuldade disso e disso e disso, e o limite dela é esse, ponto. E aí existe, Dário, uma questão enorme no decorrer do professor alcançar aquela criança e entender no dia a dia as dificuldades que ela tem. Isso leva meses para a gente conseguir ver o que é que essa criança consegue fazer, o que não consegue. Porque o laudo dela vem muito enxuto. E aí existe uma dificuldade entre clínica e escola. Por exemplo, essa criança ela faz as terapias, né? Que crianças que são atípicas, elas precisam ter a terapia para ela ter um melhor desenvolvimento. E aí eu percebo, né, que as clínicas, elas não chegam junto à escola, elas querem fazer o trabalho delas separados, né? Tem o laudo da criança, tem o índice de desenvolvimento dela, e aí isso não é conversado com a escola. Então, sempre eu vejo as coordenadoras da minha escola ligando para a clínica tal, por favor, compareça aqui na escola que a gente precisa fazer uma reunião para ver como é que está o desenvolvimento da criança. Aí vai, remarca, acaba que não acontece. Por quê? Essas clínicas, elas recebem uma demanda enorme de crianças, certo? Então, muita criança para muita reunião, para dar muito feedback. Então, acaba que esse feedback não acontece e a escola fica estagnada só naquilo que a gente tem acesso. Então, muitas vezes a gente recebe feedbacks assim: criança tal apresenta dificuldade na alfabetização, tem muitas estereotipias e está apresentando um quadro de TOD. E aí, chegando na escola, o comportamento da criança é outro. Então, fica um dito pelo não dito, né? Agora nós estamos enfrentando tenho enfrentado um caso muito delicado de uma criança que os pais insistem em dizer que ela tem, né, o TEA. Sim. E em sala de aula, essa criança não apresenta nenhum indício de algo que possa estar fazendo esse pensamento tornar-se realidade, né? Ela não demonstra para nós, em comportamento, nem em processo de aprendizagem, que ela indica ter
algum traço de TEA. Mas os pais levaram ela a neuros, levaram ela a psicólogos em clínicas e as clínicas estão a favor dos pais para dar diagnóstico a essa criança. Aí a gente está em uma batalha. Professor precisa reproduzir um relatório, a gente só produz relatório se a criança estiver dando sinais. Enquanto essa criança ela não está dando sinais, enquanto essa criança ela não está mostrando visivelmente alguma característica, o professor ele não pode produzir um relatório sem que o meio para os fins daquele relatório sejam realmente verídicos. E aí a gente fica, né, essa briga entre clínica e escola. É algo muito difícil. Então, o meu conselho para que essas aulas inclusivas venham a acontecer, uma melhor conversa entre clínicas e escola, para que o professor ele consiga alcançar o objetivo, porque todos nós estamos trabalhando em prol da criança. Esquecer um pouco dessa parte, né? Do financeiro, do nome da instituição e tudo mais, mas realmente focar no que é importante, o desenvolvimento da criança. Em sociedade, a gente vê grandes clínicas sendo abertas, escolas de nome sendo cada vez mais as suas propagandas levadas acima, mas onde fica a criança, né? Onde fica a inclusão real daquela criança? Como é que eu vou incluir uma criança que eu não consigo perceber as suas necessidades, que eu não consigo ter em nota o que eu preciso fazer por ela? Então, eu acho que essa conversa, esse diálogo precisaria acontecer de forma concreta, né? E justa, para que ambos os lados consigam desenvolver o processo de aprendizagem daquela criança. E quanto aos professores, a observação, ainda para mim, é a melhor ferramenta que a gente usa. Então, às vezes, eu tenho um aluno que tem Down e ele tem, né, dificuldade, né, intelectual, ele tem DI. E aí eu preciso ver para onde se inclina esse aluno quando eu estou ensinando. É o visual? É a audição? É a interação com jogos? Do que é que ele gosta? Eu preciso conquistar o que aquele aluno gosta como uma negociação para eu poder desenvolver as práticas pedagógicas que venha a incluir aquele aluno. Então, eu tenho um aluno que tem Down e ele ama jogar. Então, todas as minhas aulas, incluindo a turma e ele também, eu costumo dar aula, uma aula visual, com oratórias mais lentas, né, no idioma do inglês, que a gente fala rápido, mas aí quando a turma tem crianças neurotípicas, eu preciso falar devagar, apontar as imagens e no final fazer um jogo, né, um game, um momento de game, que aquela criança ela consiga executar a atividade naquele tempo. Então, o que é uma atividade adaptada? A atividade adaptada, ela é algo que aquela criança vai conseguir fazer dentro da possibilidade dela. Pode ser um jogo, pode ser uma atividade impressa, pode ser um jogo, né, de tabuleiro, jogos de manipular, ou pode ser uma conversação direta. Então, dependendo de para onde minha criança ela se inclina, né, aonde ela tem a capacidade de fazer, às vezes ela tem a motricidade reduzida, então não dá para trabalhar com atividades de escrita nem de pintura. Então, eu preciso ir para algo mais livre. Eu preciso realmente olhar para essa criança com um foco de aprendizado e ver quais são as possibilidades dela executar o que ela aprende. Porque todas elas têm a capacidade de ouvir, processar e entender, mesmo que leve um tempo maior que as outras. Pessoal, tivemos aqui o podcast da Turma de Sistemas para a Internet, falando sobre o tema Acessibilidade no Ensino Superior por meio da tecnologia. Convidamos a todos para compartilhar nossas entrevistas e levar informações sobre inclusão.